Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa aula, aonde nós teremos a oportunidade de falar de redação de acordos extrajudiciais e também de adoção de boas práticas para elaborarmos aí todo o nosso conteúdo voltado a essa temática. Eu quero falar para você sobre um tema fundamental para que o advogado extrajudicial ele obtenha aí o seu sucesso, que é justamente a redação de acordos. Porque se a redação de acordos ela vir incompleta, se ela tiver um erro, se ela tiver algo aí que torna talvez um pouco ambígua, nós podemos colocar tudo a perder. E a capacidade de redigir um acordo claro, preciso, um acordo eficiente, ela é uma das habilidades mais importantes que o advogado ele tem que ter no seu campo de atuação preventivo. Isso é fundamental. A redação de acordos, ela vai exigir para nós não só o que eu denominaria aí de técnica jurídica, mas ele também vai falar da habilidade, da necessidade de comunicação, de entendimento para com as partes envolvidas. Não nego, é importante saber lei, mas além de saber lei, também é importante você ter esse conhecimento, essa clareza no que diz respeito aí à atuação hora estipulada. Portanto, quando a gente fala de um bom acordo, o que é necessário ter? O que é importante a gente considerar? E eu posso considerar para vocês, automaticamente, que um bom acordo, ele precisa necessariamente, ele precisa de forma clara do que? Ele precisa ser claro, ele precisa ser objetivo. A linguagem jurídica, muitas vezes ela pode ser rebuscada, mas aqui ela vai ser simplificada. O objetivo é que todas as partes elas entendam o que está sendo acordado. Frases curtas, frases diretas, sem ambiguidade, farão que o seu cliente ele não tenha uma dor de cabeça na hora de cumprir esse determinado acordo. Eu falo que são caminhos certos que nós temos para garantir que o acordo seja cumprido sem que haja uma interpretação equivocada. Ora, a redação, que ela não é clara, ela vai gerar dor de cabeça no campo da sua interpretação. Ela vai gerar esse problema, ela vai gerar essa dor que a gente tanto conhece. Portanto, é importante nós falarmos da necessidade de se aferir esses elementos que eu trago para vocês. Não obstante, também temos que falar da necessidade de nós conhecermos as partes. Como assim eu falo da necessidade de conhecermos talvez as partes, da gente entender quem são elas aí para o nosso estudo, para que a nossa análise ela seja melhor? Quando eu falo de conhecimento das partes, antes mesmo da gente redigir o acordo, a gente tem que entender o perfil de quem está envolvido dentro do conflito. Por exemplo, no Brasil, nós podemos falar que a mediação em conflitos no direito de família faz com que o advogado ele tenha que ter uma sensibilidade em razão das emoções das partes que ele vai tratar, que ele vai abordar. Que é o que acontece, por exemplo, com o acordo de guardas e filhos. Já parou para pensar nisso? A compreensão das expectativas, elas vão ajudar a gente a moldar um acordo que satisfaça ambas as partes. Então, nesse tipo de caso, o advogado ele precisa entender o que as partes elas estão ali em litígio, o que elas precisam resolver, o que elas precisam destacar. Então, são óbices que nós temos que trazer à tona ao longo do nosso estudo. Outra coisa que eu quero falar para vocês, também temos que destacar acerca da necessidade de se evitar aí, na elaboração da minuta, termos vagos. Por quê? Já parou para pensar que todas as vezes que a gente se utilizar de um termo vago, a gente vai gerar outro litígio, a gente vai gerar outro problema.
Quer ver? Acordo de prestação de serviço. Eu coloco lá, pagamento em prazo razoável. O que é prazo razoável? 1 ano, 2 anos, 1 mês, 15 dias? A necessidade de eu especificar a data. A necessidade de eu estimular o valor e essa forma de pagamento que vai ser aplicado. Todos sabem exatamente aqui o que esperar de um acordo para ele se tornar mais confiável, para ele se tornar mais executável. A gente tem que fazer isso. Isso é um caminho importante. Temos que também partir para a ideia, que eu posso falar para você, da necessidade de utilizarmos uma estrutura lógica. Ou melhor, a gente tem que organizar nosso acordo de forma lógica. O que seria isso? O nosso acordo, ele precisa ter nas minutas identificação. Vou até colocar na tela cheia para vocês aqui. Opa, essa janelinha aparecendo aqui. Deixa eu tirar. Identificação das partes é muito importante. Além da identificação das partes, outro ponto que a gente tem que colocar também é o quê? É o objeto do acordo. O objeto tem que estar claro. Obrigações. De cada uma das partes. Prazos. Penalidades. Penalidades em razão do descumprimento. E também a ideia de disposições finais, ou seja, outras objeções importantes que muitas vezes a gente precisa colocar dentro do nosso estudo. Então, se você for parar para pensar, a boa prática na estrutura de um acordo, de uma minuta, ela é mais ou menos parecido com uma ideia de um contrato, porque a gente faz a identificação das partes, o que está sendo acordado, o que é a obrigação de cada uma das partes e prazo que ela vai cumprir, bem como a penalidade em caso de descumprimento e observações gerais. Gente, essa é a estrutura básica que a gente utiliza em qualquer confecção de acordo, seja de compra e venda de imóveis, seja num acordo entre as partes na realização de uma mediação. Não importa, esses elementos eles são muito utilizados. E quando a gente faz essa minuta, por exemplo, principalmente em acordos extrajudiciais, a gente tem que pensar sempre de forma evidenciada na questão envolvendo penalidades. As penalidades elas têm que ser razoáveis e proporcionais. Se eu coloco uma multa exorbitante, eu estou inviabilizando o meu acordo. Exemplo, multas previstas em contrato de locação. Quando a gente fala de uma multa no contrato de locação, elas precisam ser dissuasivas para garantir que haja o cumprimento. Se eu coloco um negócio exorbitante absurdo, eu não vou garantir o cumprimento. Outra coisa, eu tenho que achar um meio termo. Se eu coloco multas severas, eu não cumpro, mas se eu colocar multas leves, também vai ensejar o descumprimento. Então eu tenho que equilibrar. O equilíbrio, a ponderação, o bom senso. E a gente sabe que falta, né? O equilíbrio, a ponderação, o bom senso em muitos profissionais. Então veja, eu vou identificar as partes. Quem é que está no acordo? Nós estamos fazendo o acordo por quê? Referente a um contrato que foi descumprido, e aí nós demos nova interpretação para a cláusula, e para se cumprir a cláusula daquele contrato descumprido, nós decidimos que ele será executado da seguinte forma. E aí coloca das obrigações das partes. A parte A tem que fazer isso, isso, isso. A parte B tem que fazer isso, isso, isso. Porém, se a parte A descumprir, vai acontecer tal circunstância. E se a parte B descumprir, tal circunstância vai ser aplicada
E também junto nós vamos colocar as penalidades. Por fim, vamos estipular o foro, aonde vai ser dirimida eventuais questões se não houver necessidade de um âmbito jurídico. Dentre outras circunstâncias. É essa a dinâmica que a gente vai seguir. Portanto, quando você firmar esse acordo, é muito importante que você faça uma revisão com atenção. Já parou para pensar que um detalhe pequeno, como uma data errata, uma cláusula contraditória, se não observada, ela vai poder gerar um problemão no futuro. Os acordos empresariais, erros na definição de prazo ou na distribuição de responsabilidades vão acabar que vão gerar conflitos significativos, vão rescindir os contratos, vão gerar só dor de cabeça. É isso que você quer para o teu cliente? É isso que você quer para você? Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que não. Porque quando a gente faz um acordo, a gente quer evitar um problema e não criar um novo problema. Um caso típico que a gente tem aí de redação de acordo é quando a gente fala de mediação de divórcio. Por exemplo, vamos pensar aqui num divórcio consensual. As partes elas estão lá, elas vão decidir sobre a divisão dos bens. Então a geladeira fica com um, TV com o outro, o dinheiro na conta um fica com um, o carro com o outro. O advogado aqui ele tem que digitar minuciosamente os acordos, de forma clara. Como vai ser feita a divisão? A periodicidade que vai haver uma visita, valor que vai ser pago de pensão. Porque cada circunstância não definida, meu amigo, vira uma confusão. A família que se amava, ela já não se ama mais, ela se odeia. E aí, no âmbito do direito de família, isso piora. Uma outra situação que eu quero falar para vocês é acerca da necessidade de flexibilidade. Os acordos, eles precisam ser flexíveis. Embora a gente tenha que ter clareza, a gente tenha que ter precisão, os acordos eles precisam ter uma flexibilidade. Como, por exemplo, imprevistos e situações que podem até haver a renegociação. Isso é muito comum, por exemplo, em contratos de prestação de serviços, onde o prazo ele pode ser estendido de repente por uma situação de força maior, pandemia, crise econômica. Hoje a pandemia ela é pensada, né? Algo que a gente nunca imaginava, hoje a gente pensa. Porque a flexibilidade ela vai garantir que o acordo continue funcionando diante de mudanças. Olha que questão interessante. Também é ponderoso nós evitarmos cláusulas de natureza muito complexa. Você já parou para pensar, doutor? Você já parou para pensar, doutora, que cláusulas muito complexas ou de difícil interpretação, elas vão acabar prejudicando o cumprimento de acordo. Exemplo, redação de cláusulas de rescisão contratual. É melhor a gente ser direto e dizer, por exemplo, que o contrato ele vai ser rescindido porque houve descumprimento de 3 parcelas consecutivas, do que incluir uma fórmula longa, quadrado da hipotenusa da soma dos dois catetos é igual a 2A vezes BXZ. Gente, ninguém vai entender nada. Ninguém vai entender nada. Então, cláusulas muito complexas e de difícil interpretação, elas vão prejudicar a redação do seu acordo. Seja direto e disponha sempre nesses acordos extrajudiciais sobre a questão da jurisdição competente. Um ponto importante entre acordos entre as partes, diferentes estados, municípios e talvez até mesmo outros países, é definir a jurisdição. Exemplificar onde o acordo ele vai ser executado já vai evitar complicações futuras. Porque se você não tem essa definição, na ação já vão te contestar porque você protocolou ação em tal lugar e não em outro.
Especificar onde o acordo ele vai ser executado evita complicação futura. Exemplo, um acordo de prestação de serviços envolvendo uma empresa de São Paulo com o Rio de Janeiro. A gente tem que deixar claro onde esses eventuais litígios vão ser resolvidos. São Paulo ou Rio? Por que São Paulo? Já parou para pensar? É uma questão polêmica. Inclua testemunhas. Incluindo testemunhas dos acordos, pode ser uma medida preventiva valiosa. Em muitos casos, a assinatura de testemunhas, ela vai conferir legitimidade, força probatória ao documento. É muito comum que isso aconteça em qualquer tipo de contrato. Incluir testemunhas é trazer segurança jurídica, de que o trabalho não tenha sido feito de modo escuso, ambíguo ou maldoso. Por falar em ambiguidade, eu já disse, mas não custa relembrar. Você, advogado, você tem que sempre buscar por evitar ambiguidades. Porque uma cláusula ambígua ou mal formulada é uma fonte de litígio inesgotável. Expressões como quando possível, dentro de um prazo razoável. Isso vai abrir uma margem aí para uma interpretação divergente. Use termos precisos de cada situação, data, hora. Tudo é fundamental. Definir condições suspensivas e resolutivas. É importante a gente determinar se o acordo ele vai ser condicionado a um evento específico ou se há uma condição suspensiva ou resolutiva. Ah, mas como assim? Ué, vamos pensar assim, um acordo de compra e venda de imóveis. Para aqui comigo. Quando a gente tem um acordo de compra e venda de imóveis, muitas vezes a entrega do imóvel está condicionada à aprovação de um financiamento do banco. Deixe essas condições claras para evitar uma interpretação equivocada e para proteger o interesse do seu cliente. Isso é importante, isso é claro, isso é legal. Agora, adote procedimentos em caso de descumprimento. Por que eu falo isso para você? Porque todo bom acordo ele tem que prever o que acontece em caso de descumprimento de uma cláusula. Penalidades como multa, elas precisam aí estar proporcionais e acordadas previamente. Porque se você, eu quero chegar aqui agora, eu vou aplicar uma multa. Opa, peraí, de onde você tirou essa multa? Essa penalidade ela tem que ter uma previsão antecipada. Não é só executar. E, obviamente, cuidado com condições gerais. Ah, mas como assim condições gerais? O que você quer dizer com isso? Quando eu falo para você de condições gerais, são situações que incluem regras que são amplamente aceitas em vários tipos de acordos. Elas precisam ser redigidas de forma a refletir o que acontece na legislação vigente. Exemplo, inclusão de uma cláusula sobre o foro competente ou uma norma de arbitragem. Ao padronizar essas disposições, a gente vai garantir que o acordo ele siga parâmetros legais, que ele não gere dúvidas. Portanto, essas condições gerais, elas são essenciais. Você já parou para pensar o tanto de detalhe que eu estou trazendo aqui para você, que a gente precisa observar e que às vezes passa despercebido no nosso dia a dia? Temos que ter direitos e deveres também assegurados. A clareza na distribuição dos direitos, dos deveres das partes é fundamental. E se a gente está falando de um acordo de prestação de serviço, ele tem que estar claramente definido. O que o prestador vai fazer? O que o contratante ele vai pagar em troca? Tudo isso tem que estar especificado. Outro detalhe que está muito na moda e que eu chamo a sua atenção, até por conta da nossa matéria, são cláusulas de resolução de conflitos. Os acordos extrajudiciais, meus alunos, frequentemente eles prevêem formas de resolução de conflitos, sem que haja a necessidade da gente recorrer para o Poder Judiciário. E aqui eu cito, por exemplo, a possibilidade de mediação
E eu cito a possibilidade da arbitragem. Quando a gente inclui essas cláusulas prevendo a mediação ou a arbitragem, nós estamos buscando facilitar a resolução de modo amigável do problema. Evitar um processo demorado, um processo oneroso. Tanto que no Brasil, quando a gente fala de contrato de franquia, se você olhar um contrato de franquia, praticar, o meu pai tem o Bob's. Olha lá no contrato do teu pai. Tem cláusula de arbitragem para solucionar o litígio do seu pai com o Bob's. Isso é muito comum em contratos de franquias. Muito moderno, inclusive. A arbitragem, a mediação, ela é um instrumento muito moderno. E por falar em instrumento muito moderno, a gente não pode esquecer que os nossos acordos e contratos, eles precisam dar margem a uma flexibilidade no seu cumprimento. Principalmente em situações de crise econômica, eventos de força maior. É comum em contratos de cláusulas empresariais permitir renegociação de prazo. Em situações excepcionais, né? Não por safadeza. Para pensar a pandemia, olha como que ela fez. Agora, a gente também não pode esquecer, quando a gente fala de um contrato, o contrato ele exige a necessidade de respeitarmos formalidades, de nós respeitarmos o cumprimento desses elementos. Cumprir essas formalidades que são exigidas pelo texto de lei, elas são essenciais para que o nosso acordo ele tenha uma validade. Tanto que no Brasil, muitos acordos extrajudiciais aí, como de partilha de bens, por exemplo, eles vão exigir o reconhecimento de firma, mas em alguns casos, até mesmo o registro em cartório, compra e venda, averbação, né? A ausência dessas formalidades, ela vai poder anular um acordo ou impedir sua execução legal. Então, cuidado com contratos de gavetas em situações aí não previstas pelo texto de lei, porque você pode se dar mal. Você pode aí se perder numa condição dessa. Eu também falo da necessidade do advogado ele sempre acompanhar as relações que acontecem após o acordo. Porque o trabalho do advogado ele não termina com a assinatura do acordo. O acompanhamento é essencial para garantir que aquele acordo seja cumprido. No direito empresarial, o advogado ele vai ajudar as partes a entender até mesmo o cumprimento e renegociar ou negociar caso haja um imprevisto. No direito de família, então, ele vai evitar uma série de problemas. Gente, para fechar o bloco, eu quero falar para você que nesse âmbito de interpretação que a gente está falando de acordos e tal, nós temos que muito se preocupar com a necessidade de nós nos atualizarmos. É importante que o advogado ele esteja atualizado. Por que atualizado? Para ele poder redigir os acordos conforme a lei. Um exemplo prático que eu posso falar foi aí no próprio direito tributário. Quantas alterações nós estamos tendo com a reforma tributária? E o que isso vai impactar? Quem vai pagar um tributo? Quem é a responsabilidade sobre determinada coisa? Deixa isso definido, porque à medida que a lei altera, você vai precisar alterar os seus acordos. Existe um ditado, né, pessoal, que fala que a prática, ela faz o mestre. Por que a prática faz o mestre? Porque a prática, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente aprimora, mais a gente vai se desenvolver. Eu trouxe essas dicas aqui para você levar para o coração, porque elas são dicas importantes para a gente estudar essa temática. De qualquer maneira, eu deixo minha rede social aí para vocês, @profguilherme no Instagram, deixo meu e-mail, deixo meu zap. E se você tiver aí alguma dúvida, se você tiver algum ponto que queira questionar, fico à disposição, me coloca aí aberto para você. É sempre um motivo de muita alegria estar aqui nessa escola para a gente poder estudar cada vez mais os mais variados assuntos. Um forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau!